Isso aqui, a gente conta aqui várias coisas históricas. Nós falamos sobre a invasão moura na Península Ibérica, nós falamos ali sobre a batalha de portugueses, batalha de espanhóis para tirar o Moro da península. Nós falamos ali das navegações, várias vezes aqui já falamos sobre o início das navegações 1492, aquela coisa gloriosa, tal, foram para o mar, descobrimentos. Falamos da Venezuela ontem, descobrimento feito pelos espanhóis, blá, 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 uma beleza, mas tem coisa vergonhosa também. Tá pensando que a galera é santo? Os santos estão no céu, né, cara? Aqui na terra é lugar de pecador mesmo, fazendo merda. Isso aqui é o decreto de Alhambra de 1492, o mesmo ano da expulsão dos mouros da Península Ibérica, o mesmo ano do início das navegações, e me sai o decreto de Alhambra, né, em 31 de março de 1492. É fácil decorar a data por conta do 31 de março da Contra-Revolução de 64 aqui no Brasil. Foi 31 de março, onde se comemora aí nos quartéis e tal. Então, mas só que é o 31 de março do ano onde começaram as navegações de 1492. Então, no Palácio de Alhambra, lá em Granada, né, os reis Fernando II de Aragão e Isabela I de Castela, Isabela Matamouros, assinaram um decreto que mudaria para sempre a história da Espanha. Fizeram merda. Eu vou contar para vocês. Esse decreto é também conhecido como o Édito da Expulsão. Era o decreto que tirava do território espanhol os judeus. Ali no final do século XV, a Espanha emergindo como uma nação unificada no pós-guerra, a recente conquista de Granada. Sempre quando fala Granada, eu lembro do Pavarotti cantando Granada. Granada era o último bastião muçulmano na Península Ibérica e marcou ali o triunfo dos reis católicos. Em meio a essa unificação, eles também tinham um desejo de uma profunda homogeneidade religiosa. Aí, 31 de março, eles emitiram esse decreto de Alhambra, ordenando a expulsão de todos os judeus dos reinos de Castela e Aragão. O decreto alegava que os judeus estavam influenciando negativamente os convertidos, né? Que eram os judeus eram os cristãos novos, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda eram suspeitos também de praticar o judaísmo escondido. Então, foram dados 4 meses para eles se converterem ao cristianismo ou deixar a Espanha. Aqueles que optaram por ir embora enfrentaram a perda das propriedades, muitas vezes indenizadas com preços irrisórios. A estimativa é que entre 40 mil e 100 mil judeus deixaram a Espanha, enquanto outros se converteram para evitar o exílio. As consequências do decreto foram devastadoras, bem feito. Famílias foram separadas, comunidades desmanteladas e uma parte significativa da população judaica foi forçada a buscar refúgio em outras regiões como o norte da África, o Império Otomano ou Portugal. A Espanha perdeu a sua classe econômica. Os comerciantes, que era uma classe não só rica, mas culturalmente também muito rica, que havia contribuído significativamente para a vida intelectual, para o comércio do país e para as próprias batalhas contra os mouros. Baita tiro no pé. Então esse decreto de Alhambra é um lembrete sombrio da intolerância religiosa, dessas políticas de unificação forçada. Nós comentamos aqui, como falando da Princesa Isabel,
abolição forçada da escravidão nos Estados Unidos, que o americano paga o preço até hoje da ruptura social. Toda vez que você vem de cima para baixo impondo esse tipo de movimento dentro da sociedade, sempre tem consequências. Quando Pedro I saiu do Brasil para fazer a guerra com o irmão dele, Miguel, em Portugal, que Miguel tinha dado um golpe, plantou lá uma ditadura lá em Portugal, tirou a filha Maria II, filha de Pedro I, do trono, golpe mesmo, começou a perseguir uma porrada de gente. Tem uma galera que curte Miguel, cara, eu descobri isso há uns tempos aí. Tem uma galera que curte Miguel. Mas por quê, cara? Eu fiquei assim, pô. Não, porque o Pedro I era mais putanheiro, né? E Miguel era muito mais católico, muito mais, sabe, muito mais certinho, né? Aí eu olhando a história, né, sem olhar a religião, nada assim, pô, mas peraí. O Pedro I errava, claro, naturalmente, né, a infidelidade dele, ok. Mas ele estava sempre fazendo a coisa certa em todas as outras áreas. Esse maluco fazia os ritos religiosos corretos, tá? Mas o resto ele só fazia merda. Matava pessoas, prendeu o pai, tirou a sobrinha do trono, deu um golpe no irmão, não cumpriu a promessa do irmão que fez pro irmão, só fez merda. Porra, a régua da galera é só a parte religiosa. Meu Deus do céu, tem que olhar tudo. Olha o todo, cara. Se eu tiver que escolher, eu vou falar, não, eu prefiro esse cara aqui, que tem um problema no Fechecler. Eu prefiro esse cara aqui, do que aquele outro lá que pode me matar. Eu acho que isso é muito natural, né? Sabe quem financiou a batalha de Pedro I? Pedro I foi procurar um empréstimo na Inglaterra. Ai, ai. Essas famílias tradicionais riquíssimas que você tem aí no mundo, né, os donos do mundo. Ele foi lá pegar um empréstimo na Inglaterra, foi recusado. Quem financiou a batalha dele foi um judeu espanhol, que a esperança dele era: eu quero voltar para a Espanha, eu quero ver se esta batalha aqui inspira a Espanha pela liberdade que Portugal dava. Então, quando às vezes até as pessoas comparam a própria atuação da Espanha e de Portugal aqui nas Américas, na Espanha fez colonização, Portugal não fez colonização aqui. Era diferente. Então, esse espanhol, que era o Metzábal, ele financiou a batalha em Portugal por conta desse decreto acontecido 300 anos antes, que a família dele não conseguia voltar para a Espanha. Como é que as coisas de história, né? Como é que elas são importantes, vão se interconectando. Eu adoro essas coisas na história. Tá, aí Pedro vence a batalha com o irmão. Liberdade para todo mundo. Os judeus podiam viver bem em Portugal. Claro que teve problema em Portugal com os judeus também. Teve execução, teve expulsão. Dependendo da época, teve problema sim, mas não era naquele período. Cara, depois que acabou a batalha, Pedro morreu em decorrência das batalhas de libertação ali de Portugal. Cara, você acredita que o parlamento português quis votar para não pagar o empréstimo do espanhol, cara? Claro que o negócio caiu, né? Eles tiveram que pagar e tal, mas teve proposta. Cara, que é a política, né, cara? O cara vendo a oportunidade. Não, agora a gente já venceu, não precisa pagar mais esse merda, não. Não pega pra porra nenhuma. Cara, a oportunidade de você fazer a coisa certa, tem gente que se sacrifica, vai lá, faz um esforço tremendo pra fazer merda, né? Cara, é impressionante. Então tá aí o decreto assinado numa data como hoje. Vergonhoso
Aqui tem uma imagem que é um quadro representativo ali da expulsão dos judeus, tá?